também. Tráfico de drogas. E latrocínio também. E há quanto tempo você faz parte do PCC? 2 anos também. 2 anos. Como é que você entrou para o PCC? É o seguinte, a gente sempre foi do crime. Desde novo, a gente mora na favela, bairro humilde, né? Sempre foi do crime. Então, através da amizade e tal, você fazendo uns crimes perigosos, aí você foi, a partir desse momento, fui conhecendo a rapaziada do PCC e foi onde eu me batizei. E você, Beta, como é que você entrou para o PCC? Desde pequeno aí no crime, a gente foi conhecendo a rapaziada aí nós entramos aí. É verdade que depois que uma pessoa entra para o PCC, ele nunca mais pode deixar a facção? Nunca mais, a partir do momento que você entrou, é aquilo, você entrou e já não sai. Se você sair de lá, você sai morto. É isso mesmo? É, isso mesmo. Agora, existe alguma vantagem de você participar do PCC? A vantagem é o seguinte, é o respeito que você tem, onde você chega e ser bem recebido, entendeu? E também, você está precisando de alguma coisa, sempre o partido está ali para te ajudar. É como se fosse um pai. A gente está aí de olho. Isso aí, né? Senadores, religiosos, a gente estamos aí. Estamos aqui para tudo ou nada, entendeu? E a gente não tem um contato assim direto, assim, em Minas e tal, mas a gente sempre tem o... Aqui é o seguinte, o PCC é o seguinte, tem sua região, tem a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e fora também do Brasil, que sabe que o partido é grande, entendeu? Olha, eu só estou rodando essa fita aí porque essa fita foi rodada em rede nacional, ameaçando a mim e outros apresentadores, como o Marcelo Rezende, por exemplo, que aliás fez uma defesa brilhante, um posicionamento brilhante agora há pouco no programa dele na Rede TV. Sabe, só estou rodando isso para dizer que esses caras não devem ser de PCC coisa nenhuma. Isso aí é lixo, sabe? São bandidos e bandidinhos que não devem pertencer ao PCC coisa nenhuma. O sujeito que é para ficar ligeiro, que vai me dar um tiro na testa, a minha testa aqui, filho. Aqui é a minha testa, ó. Você pode atirar o dia que você quiser. O dia que você quiser. Agora, ameaçar a família dos outros, como vocês ameaçaram, isso é uma coisa mais covarde, suja que pode existir na face da terra. Isso é uma sujeira que não tem tamanho. Não é? Quem é que está... Nós não fomos sequer consultados pela direção do programa do seu Gugu Liberato. Sabe? Nem sequer fomos consultados. Não é? E a minha família está desesperada lá em casa. Eu não tenho medo desses pulhas, esses nojentos, esses vermes. Isso não vale nada, isso é lixo, isso aí. Não é do PCC coisa nenhuma. Não é do PCC absolutamente coisa nenhuma. O cara do PCC falando durante o programa do Marcelo Rezende, falou assim, ó, nós podemos ser bandidos, mas não é ameaçando família de ninguém. A gente deixa na nossa cabeça que a gente vamos falando aqui, depois também fica ligeiro, né? Tem que pegar também uns esquemas aí também, para eles falar. A hora que nós matar, nós deixamos a nossa marca. Beta, e você? O que você tem a dizer agora? Não tenho nada a dizer, não, porque... Nem sei o que falar pra esses caras aí, que pra mim, mano, esses caras é tudo vacilão, esses caras aí, mano. Tudo vacilão, esses caras. Só o que eu tenho pra falar é pra ficar todo mundo ligeiro. Trouxa e vacilão é você e a tua família inteira. Vocês que relem num fio de cabelo de um parente meu. Vocês que relem num fio de cabelo de um parente meu. Eu vou até o fim do mundo atrás de vocês. Até o fim do mundo. Até o fim do mundo eu vou atrás de vocês. Até o fim do mundo. Dentro da lei, dentro da justiça, mas vou até o fim do mundo atrás de vocês. Experimentem passar perto de alguém da minha família. Experimentem passar perto, seus covardes. Covardes, pulhas. Por que não tiram esses capuzes aí e aparecem em público? Vacilão é você, trouxa é você, crápula é você. Que ameaça a família dos outros, ameaça a criança de 3 anos, de 6 meses. E ainda pedem proteção para esses vagabundos aí. Ainda querem proteção, alguns notáveis querem proteção para esse tipo de gente que vem em televisão para ameaçar criança de 6 meses de idade, criança de 3 anos de idade. E os meus outros filhos e os filhos dos que foram citados aí, do Godoy, do Marcelo Rezende e daí por diante. Vamos ser calados por esses pulhas? Quando que nós teremos uma resposta para isso aí? Você viu o sujeito falando dos meus filhos e netos? Bota de novo. Deixa eu ver esse vagabundo falando isso. Bota de novo o trecho que ele fala. Está falando muito, tipo, se dá tênis e tal, e não vai ficar assim, não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho, e é o seguinte, vai ser...
experimenta fazer alguma coisa com alguém da minha família. Experimenta. Experimenta. Eu vou até o fim do mundo atrás de vocês, dentro das formas legais. Mas eu vou até o fim do mundo atrás de vocês, dentro dos limites legais. Vou até o fim do mundo. Antes de morrer, eu cobro isso de vocês. Com juros e correção monetária. Primeira coisa que eu queria dizer ao meu público, que eu prezo tanto, nesses 20 e tantos anos de carreira, e as pessoas que assistem os programas vespertinos e que têm visto o ataque que eu venho sofrendo durante todos esses dias, é que eu não falei ontem no meu programa a respeito desse assunto, porque eu seria novamente atacado e acusado de usar o meu programa para falar sobre esse assunto para dar mais audiência. Então, eu não quis falar ontem no Domingo Legal para que não dissessem: ah, ele esperou até domingo só para dar audiência. E foi por essa razão que eu pedi espaço aqui no seu programa, Hebe, e agradeço para poder conversar com você, com a plateia e o público de casa. Muito bem. O que aconteceu? Na semana em que o padre Marcelo Rossi sofreu uma tentativa de sequestro, nosso programa é pautado por uma série de atrações musicais, artistas e tudo mais, e também, principalmente, jornalismo. Meu chefe de reportagem, que é o Wagner Mafezoli, que tem uma carreira de 31 anos, trabalhou na Globo, trabalhou no Diário do Comércio e Indústria, trabalhou na Cultura, trabalhou com Boris Casoy, é um profissional extraordinário, trabalha comigo há 8 anos. Ele me disse: Gugu, nós temos uma matéria em que o padre Marcelo Rossi sofreu uma tentativa de sequestro. Vou atrás dessa matéria. Eu falei: tá bom, Wagner, vai atrás, porque essa semana, por acaso, Hebe, foi a semana que antecedeu ao dia 7 passado. Foi uma semana muito difícil para mim. Meu pai teve uma embolia e eu levei de emergência para o hospital Albert Einstein. Levei junto com minha mãe. Eu li essa notícia, que você estava aflito com seus pais. Quando eu cheguei no Einstein, ele foi atendido no pronto-socorro. Foi uma semana trágica para mim. Meu pai chegou o médico e examinou e determinou que ele fosse operado imediatamente, porque o coágulo que havia parado no braço poderia ir para o cérebro ou para o coração e ele morreria. Meu Deus, gravíssimo. Ele foi imediatamente para a mesa de operação. Eu fiquei esperando lá, isso era de noite, mais de meia-noite. Esperei terminar a operação e ele foi conduzido para a UTI. Meu pai internado na UTI, vem a notícia de que minha mãe, com todo o nervosismo, teve um problema de diverticulite. Meu Deus. E ela teve que passar por uma série de baterias de exames. No Einstein. Na mesma noite, na segunda-feira, que antecedeu o programa, eu tive meu pai e minha mãe internados. Eu realmente costumo acompanhar a produção. A gente fala durante a semana toda. Foi falado que você, tudo que vai ao ar, você primeiro checa para depois permitir que vá. Eu gosto disso porque eu comecei como office boy aqui nessa casa. Vou fazer 30 anos de trabalho aqui dentro do SBT. E eu gosto de saber o que vai acontecer no programa, assim como você, né, Hebe? Certo. Mas foi uma semana conturbada. Isso aconteceu na segunda, terça-feira minha cabeça quente, na quarta-feira o meu diretor pede demissão. A minha cabeça continuava quente com os meus pais doentes, nada disso invalida o que eu vou falar à frente. Quando foi na sexta-feira, o Wagner, chefe de reportagem, me diz da matéria do padre Marcelo. Eu falei: bom, Wagner, toca pra frente, minha cabeça tá a mil e tal, não sei o quê. Quando foi no domingo, eu chego por volta, meu programa começa às 3h30, 3h40, eu chego geralmente por volta às 2 horas da tarde. O Wagner falou assim para mim: Gugu, eu consegui conversar com os criminosos, os supostos criminosos, e eles me deram uma entrevista no sábado à noite. Geralmente, eu vejo as fitas, as matérias, aos sábados de manhã. Eu realmente vejo. Mas essa semana não deu para ver nada. Problema dos seus pais. Não deu para ver absolutamente nada. Muito bem. O Wagner falou: olha, a matéria está ótima, vamos editar
E eu cheguei às 2 horas da tarde para apresentar o programa, que ia começar às 3h30. Falei, tá bom, Wagner, jornalismo, Hebe, não é que nem um quadro que a gente chama de quadro frio, quadro de prateleira. Aquele quadro que você pode guardar e usar esse domingo, ou o outro. Enfim, reportagem, é coisa que chega quente. A edição foi feita durante a apresentação do programa Domingo Legal. Eu estava no palco quando a edição... Quando chegou a matéria? Não, a matéria foi feita sábado à noite. Sim, mas quando chegou no seu programa? Ela foi para a edição no departamento técnico. Você não viu? Eu não vi a matéria. Olha, eu tenho amigos que foram citados naquela matéria. Você sabe que eu vou aqui dizer uma coisa. Erro houve, porque a produção deveria ter me comunicado que não avisou as pessoas envolvidas. O Datena, o Marcelo Rezende, o Godoy, o próprio padre Marcelo Rossi, não foram avisados. Isso foi um erro e eu queria aqui, neste momento, pedir desculpas. Mas você sabia que o nome deles... Não sabia. Não sabia. Você ficou sabendo na hora? Eu fiquei sabendo? Não, fiquei sabendo assistindo a matéria. Assistindo. Por que depois que os nomes deles foram citados, você não ligou para eles? Não, eu falei. Porque o que eles estão reclamando é que você não deu uma palavra sobre isso, porque realmente deixou a família do Datena toda... Claro. Morrendo de medo, a do Marcelo, enfim... Eu vou explicar isso exatamente. Acontece o seguinte, quando foi na segunda-feira, que a coisa tomou uma proporção gigantesca, eu falei, eu quero saber agora se isto é verdade ou mentira. Eu chamei o chefe de reportagem, falei, olha, estão me crucificando por uma matéria que você fez. Você entrevistou 2 homens encapuzados... 2 bandidos. 2 bandidos. 2 bandidos. Com certeza. Que já é um erro dar espaço para um bandido. Tem razão. Não tem toda a razão. Desculpe, mas... Tem toda a razão. O que é? Comercial? Então vocês não saiam daí, porque ele tem muita coisa ainda para... Eu quero explicar exatamente por que eu não falei com eles na semana seguinte. Certo. Então, no próximo intervalo, mais Gugu esclarecendo para o jornalismo, para os colegas das outras emissoras, o porquê dele não ter falado e os outros porquê que todo mundo está perguntando. Nós voltamos rapidinho, estou nervosa. O SBT, Gugu Liberato, que vem dar a resposta ao seu público, aos seus colegas das outras emissoras e, enfim, a parte jornalística de todo o Brasil a respeito desse mal-estar que aconteceu no seu programa no domingo passado. Nós tínhamos feito a pergunta... Exato. Por que nós não falamos imediatamente com os envolvidos, certo, digamos assim? O programa, naquele dia, no 7 de setembro, houve um Jogo do Brasil. Veja, se eu estivesse... Você sabe, quando tem Jogo do Brasil, nós podemos fazer o melhor programa do mundo... Ninguém vê. Todo mundo quer ver o jogo. Imagine, pretensão de dar audiência nesse dia não tinha nenhuma, porque estava acontecendo o Jogo do Brasil. Muito bem. Acabou a matéria, eu fiquei tão perplexo com os nomes citados e com aquela ameaça com uma arma na mão, que eu falei uma frase que ninguém coloca à tarde, que eu falei assim, olha, eu me solidarizo com todos os envolvidos. Na segunda-feira, imediatamente eu falei com a produção, o que aconteceu? Eu quero saber exatamente o que ocorreu. Mas, Gugu, deixa eu te interromper, que está todo mundo dizendo que a matéria foi forjada. Pois é, exatamente. Que eles não são bandidos, que inclusive que foram segurança seu e aqui do SBT. Não, isso eu gostaria que você... Olha, o maior interessado em esclarecer essa história sou eu. Claro. Porque estou sendo o maior prejudicado, primeira coisa. Segundo, estes homens encapuzados, quando a polícia os pegar, eles terão que fazer uma cariação, porque o meu chefe de reportagem, a quem eu confiei, e assim como eu confio em minha equipe, foi a polícia depor e disse que ambos são daquela facção criminosa. Ele pode ter sido enganado? Pode ter sido enganado. Pode ter sido enganado. E se ele foi enganado, eu fui enganado por tabela.
Agora, quando alguém entrevista um bandido, seja aqui no SBT, seja na Record, seja na Bandeirantes, seja na Rede TV, sempre há um contato. O jornalista tem um contato para chegar ao bandido. Eu acho que a polícia, eu acho que está nas mãos da justiça agora. A polícia tem que realmente ir atrás, porque nós queremos saber a verdade. O jornalista, o meu chefe de reportagem, ele jura pelos filhos e pela esposa dele de que são criminosos daquela facção. Mas então você não acha que o erro maior aí foi justamente de abrir um espaço para esse tipo de bandido? De vir à televisão e inclusive envolver o vice-prefeito, né, o doutor Hélio Bicudo, o governador dizendo que o governo não manda nada. Concordo plenamente com você. Não é? Concordo plenamente, mas você há de convir comigo de que eu não sou diretor do programa. Em segundo lugar, como é que eu poderia assistir essa matéria se eu estava no palco no momento da edição? Houve um erro, é verdade, houve um erro da equipe que devia ter cortado esses depoimentos. Dar voz a bandido em nosso país, no momento da criminalidade, da violência que nós estamos enfrentando, é um erro quase que imperdoável. Mas também a liberdade de imprensa. E muito cuidado quando a gente fala em liberdade de imprensa. Porque quando, por exemplo, lá fora, dizem que o Bin Laden ou Saddam Hussein ameaçam, vamos atacar os Estados Unidos, ninguém vai perguntar se é verdade ou não que aquela voz é do Bin Laden ou do Saddam Hussein e, no entanto, colocam no ar para o mundo inteiro ver que foram feitas as ameaças. Então, preservar a liberdade de imprensa, eu acho fundamental também. Você, eu nem vou perguntar isso, que é uma bobagem. Se você faria de novo uma coisa dessa. Absolutamente nem não. É bobagem perguntar. Aliás, isso. Se você me permite, Hebe, eu sei que eu causei transtornos enormes às famílias das pessoas citadas. Eu faço aqui a meia culpa. Peço desculpas. É isso que eu ia perguntar, se você teria a humildade de pedir desculpa, porque não é feio. Claro que sim. Você reconhece um erro, que houve um erro. Olha, Hebe, certo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Que atire a primeira pedra quem nunca errou na vida. Eu errei, talvez devesse ter visto a matéria, mas seria impossível ver a matéria. Não vi a matéria. Errei em não falar com os colegas depois. Mas, volto a dizer, quem nunca errou na vida, que se manifeste. Você então pede desculpa às pessoas citadas, porque a indignação deles é justamente porque realmente deve ter causado um transtorno. Nossa, meu Deus, eu não quero nem pensar, porque a gente fica assustado, realmente. E o momento em que o país vive de tanta violência, eu acho que realmente a gente tem que ter muito critério, né? Para ver o que fala, para ver o que traz, o que mostra para o público. E eu quero crer que isso te deixou essa semana muito abalado. Não, eu fiquei muito triste, fiquei muito abalado, porque eu não esperava. Olha, eu tenho a minha vida pautada sempre por programas alegres. Por que gosto de jornalismo? Porque sou jornalista também. E realmente eu não esperava que tomasse essa proporção, né? E nunca pensar em magoar os meus companheiros, os meus colegas de outras emissoras. Eu acho que foi um erro, foi uma fatalidade. Você pediu desculpa? Pedi uma vez e peço novamente. Não queria absolutamente magoar ou trazer transtornos a vocês, Tatiana, Marcelo Rezende, Godoy, o Milton Neves, o Hélio Bicudo. Meu amigo, imagine-se, meu amigo padre Marcelo Rossi, com quem eu tenho a maior... Meu Deus, todo mundo ligação, conhece. Todo mundo conhece, com quem eu viajo todo ano para fazer matérias. O próprio governador Geraldo Alckmin, olha, talvez o melhor político que esse país tenha, que é meu amigo. Eu sei que eu magoei todas as pessoas.
e repito, pedi uma vez, peço duas, peço três, peço quantas vezes for necessário. Desculpe, não era essa a minha intenção. Eu acho que eu já perguntei por quê, porque houve muito, eu hoje ouvi algumas reclamações, muitas até, pelo fato de, porque todo mundo esperava que você ontem, no seu programa, desse uma satisfação. Você já disse que você não quis dar a conotação de você querer audiência. Aumentar a audiência. Aumentar por uma coisa tão lamentável como essa, né, Gugu? E depois, fica chato. Posso te dar um conselho como mãe? Não sofra tanto por um negócio de audiência, meu amor. Você tem o seu programa há tantos anos, você é tão querido. Quando um programa dá 2 ou 3 pontos a menos, você tem uma audiência magnífica. Não tem que sofrer para de 2, 3 pontos que o Faustão ganha, você deixa de ganhar. Aí no outro domingo, de repente, o público gosta, acha que o seu programa está melhor. Você ganha. Estamos aí, cada um com o seu canal, levando alegria, levando atrações. Não sofra por causa de audiência. Eu, se fosse sofrer por causa de audiência, eu não estava nem mais aqui. Né? Porque a gente está levando bombada toda hora. Mas eu estou aqui, quero levar a minha alegria, meus convidados, minha gente bonita, que sempre tem um recado a dar. Então, olha, eu quero pedir também para todas essas pessoas que foram citadas, que eu tenho uma grande admiração. Eu também quero, em nome do SBT, onde trabalho, que nós do SBT não tivemos culpa nenhuma. Eu também queria pedir desculpa. Mas a gente também não pode chegar, de repente, e começar a atacar o veículo, querer tirar do ar. Isso aí, né? Perder concessão, isso aí é uma coisa muito grave. A gente não pode falar essas coisas, isso é ditadura. É verdade. Nós fugimos da ditadura há muito tempo, né? Mas eu quero pedir desculpa, sim, em nome do SBT, não tenho nenhuma, como é que se fala mesmo? Eu estou nervosa. Procuração do Silvio Santos para falar em nome do SBT. Estou falando porque eu sou empregada do SBT e fico assustada também com o fato, né, de ficarem ameaçando que vai para o Ministério para pedir para tirar a emissora do ar e tirar a concessão do Silvio. Isso também é uma coisa grave que se fala. Mas eu peço desculpa para vocês, meus queridos, porque vocês são meus amigos. E eu acho que o pedido de desculpa do Gugu aqui no meu programa, eu acho que foi oportuno, que vocês todos estavam... Aliás, o teu público estava esperando, né, Gugu? Eu queria dizer uma coisa, teu público. Olha, eu queria dizer o que vai acontecer daqui para frente. Nosso chefe de reportagem está afastado. Ele, naturalmente, já foi depor a polícia. Outras pessoas devem depor, porque estamos a fim da verdade. Eu posso dizer isso porque eu conversei com o Silvio Santos e ele disse assim: vamos aguardar a decisão da justiça, porque só neste momento estamos nós vendidos. Não sabemos a verdade do que aconteceu. A verdade certamente aparecerá. Com certeza. A nossa polícia é competente para isso. E a justiça dirá o que vai acontecer daqui para frente. Olha, antes do Gugu entrar aqui no palco, eu falei para ele como se fosse mãe dele. Falei: Gugu, abra seu coração, fale tudo, fale a verdade, porque a verdade sempre é uma só. Quando a gente mente, toda vez que você vai mentir, você mente de um jeito, né, Gugu? A mentira sempre é contada de um jeito. E a verdade não, é sempre igual. Eu falei para ele: Gugu, fale com o seu coração. Fale a verdade de tudo que aconteceu, que eu tenho certeza que eles vão te perdoar. O teu público já entendeu, e eles vão entender e vão aceitar. Eu tenho certeza que eles vão aceitar o teu pedido de perdão, viu, Gugu? Pode acreditar. Eu queria dizer também que foram ataques profissionais, ataques pessoais, ataques que eu, sinceramente, me ressenti bastante de receber numa carreira
onde eu nunca deixei qualquer tipo de dúvida esse tempo todo em que eu trabalho aqui no SBT. Só trabalhei nessa casa, Hebe. E ouvir colegas gritando e nos chamando de nomes que a gente não pode aqui dizer, ou pelo menos eu não digo, acaba nos deixando profundamente magoados, porque a gente tem uma correção de vida. Vive corretamente para que justamente nunca digam impropérios a nosso respeito. E, lamentavelmente, eu sofri na pele esses dias coisas que eu não desejo para qualquer pessoa que esteja nos assistindo. É duro você ser acusado e ser chamado de nomes feios sendo inocente, porque eu tenho certeza da minha inocência e estou aqui para defendê-la. E a verdade vai aparecer, né? Dá licença que eu vou conversar com o meu telespectador. Como é difícil viver, não, gente? Parece que o Datena quer falar com você, Gugu. Alô, Datena? Alô? Boa noite, Hebe. Oi, Datena. Oi, Hebe. Obrigada, meu amor. Não, eu não podia ver você chorando aí, porque você me ajudou tanto na minha carreira, que eu não gosto de ver você chorando. E o primeiro detalhe que eu acho muito importante, não é? É que, independente de ser uma reportagem verdadeira ou não, eu me lembro que eu estava na praia com a minha família, passando aí os minutos de descanso, e de repente uma choradeira total, porque o programa do Gugu tem muita audiência, e as pessoas disseram o seguinte: eu estava com um neto de 3 anos, querem matar você e tal. Agora, não existe coisa mais importante no ser humano do que saber pedir desculpas. Não existe, sabe? E o fato do Gugu ter pedido desculpas mostra o grande homem que ele é. Eu queria aproveitar também, porque você sabe também, Ed, quando você tem a sua família atacada, e foi uma coisa grave, porque a polícia disse assim, Datena, sendo verdade ou não a reportagem, isso pode abrir precedente para que bandidos tentem realmente alguma coisa séria, não só em relação à sua família, mas também como de todos os envolvidos, não é verdade? Mas é só isso, eu acho que isso é uma coisa correta. Do mesmo jeito que ele pede desculpas, eu quero fazer questão de pedir desculpas a alguns comentários que talvez eu tenha cedido, principalmente porque tive a minha família atacada. Então, acho que é um momento importante para que a televisão brasileira faça uma reflexão e que nós todos aí coloquemos dos lares dos nossos telespectadores uma programação melhor, uma programação que tenha uma qualidade melhor, uma triagem melhor, independente de ser um jornalismo investigativo ou não. Mas só quem é grande vai a um programa de televisão como o seu e tendo a importância que o Liberato tem na televisão brasileira, pede desculpas. Então, as desculpas não só estão aceitas de minha parte, como eu também peço desculpas ao Gugu e ao sistema brasileiro de televisão se eu causei alguns transtornos a vocês. Eu iria tomar algumas medidas legais que são cabíveis num caso como esse, mas digo a partir de agora que retiro até a queixa que fiz e não vou tomar uma medida judicial, coisa nenhuma, me considero satisfeito com isso, mas repito, nós profissionais deveríamos parar e pensar na qualidade que a gente pode dar ao telespectador brasileiro, inclusive fazendo triagem das nossas reportagens. O Gugu disse que não assistiu a matéria, eu também não assisto algumas matérias que envolvem o programa, a maioria delas, mas acho que vou passar a assistir a partir de agora, nós que temos responsabilidade que a gente nem imagina. Então, Gugu, que você assista as próximas reportagens, eu vou assistir as minhas, o Marcelo as deles, eu quero só dizer da minha parte, não sei a parte dos outros envolvidos. As desculpas estão aceitas, eu agradeço por você ter feito essas desculpas publicamente e me desculpe também se fui áspero com você em algumas críticas que fiz, porque só esperava exatamente isso de você. Se você tivesse tomado essa atitude antes, obviamente, não é, Gugu? O caso não teria tomado essa proporção, mas todos nós erramos. E vamos aproveitar dos erros para conseguirmos acertar alguma coisa.
Exato. Acho que através dos erros a gente acaba crescendo até um pouco mais. Claro. E aprendendo e subindo um degrau a mais na vida. Obrigado, Datena. Um grande abraço para você. Você sabe da admiração que eu tenho por você. Você esteve no meu programa. Eu já pude dizer isso publicamente. Ai, que bom. Um beijo Datena. grande para vocês, inclusive ao Silvio. Um beijo grande. Datena, eu continuo te amando, viu? Obrigado, Tá? eu também. Obrigada, muito obrigada por ter ligado. Você me fez chorar de novo. Você não quer me ver chorando, mas me fez chorar. Que bom. Que bom que você ligou, que você perdoou. O Gugu também está mais feliz porque você compreendeu, tá? Um beijo para você. Eu continuo te assistindo. Beijo, querida. Palmas para ele. Foi bonito isso. Né? Adorei isso. Eu nem sei, ainda tem mais coisa no programa? Tem comercial? Então eu vou chorar mais um pouquinho aqui com o Gugu e a gente volta já já para rir um pouquinho, tá? Que bom! Ai, Gugu, que bom! Não pensa que eu deixo passar. Me dá a arma, por favor. Aquela arma que eu mandei ampliar. Eles mostram uma arma. O que eu pensei na arma? A arma está com a numeração raspada. Não tá. E eu já mandei para a perícia para correr atrás, para ver qual é o número da arma. Me dá a imagem da arma. Olha lá. Cadê? Não tá dando para ver direito. Aí, quando ele mostra, solta um pouquinho a fita. Solta um pouquinho se der. Aí. Volta um pouquinho, volta. Quando mostra a arma, eu com calma lá dentro, fui ver se tinha a numeração raspada. Qual não foi, né? Qual foi a minha surpresa? Me desculpe. Qual foi a minha surpresa? Não tá raspada. Na hora que meter no laboratório, corre um risco grande de saber a numeração da arma e poder se chegar à origem. Porque nós temos duas informações já de quem seriam os homens. Eu quero saber, o governo do estado, tem alguém lá? Me dá a repórter Rosana Cardim. Rosana, tudo bem, Rosana? Tudo. Eu tô vendo que tá tudo vazio aí onde está o governador do estado de São Paulo. Olha, Marcelo, eu teria, vamos dizer assim, 3 observações para fazer. Pois não. A primeira é que eu, na realidade, não acredito que isso tenha vindo do PCC. Porque, na verdade, você já acabou de dizer isso, eu tenho me dedicado para humanizar as penas, né, de prisão e humanizar o tratamento do preso. Então, eu acho que é totalmente descabido que isso venha, né, dessa como é que diz? Corrente criminosa, né? Agora, com relação às ameaças, eu quero dizer que eu tenho alguns precedentes de ameaças que nunca partiram de delinquentes, mas da polícia militar. Então é muito fácil você armar um fato como esse, uma ameaça que teria vindo do PCC, você elimina a pessoa e o PCC é carimbado como autor. Claro! E você tira, então, o seu corpo, né, desse problema e cria um álibi imbatível. Né? Então eu fico realmente pensando sobre essas duas questões. E uma terceira é a seguinte, eu acho que você já analisou isso muito bem, eu ouvi. Na verdade, as pessoas que fazem uma ameaça cometem um crime. E aqueles que divulgam a ameaça não cometem? Cometem. Pois é. Cometem. Então, quer dizer, eu acho que o Ministério Público tem que atuar, né, em consequência. Quer dizer, não é possível que nós transformemos os nossos canais de rádio e televisão, né, em veículos de ameaças. Né? Eu acho que isso aí precisa ter um ponto final. Eu acho que o senhor tem toda a razão, vice-prefeito, pelo seguinte motivo, doutor Hélio Bipuzzo, porque não é possível que se pegue um canal de televisão com tamanha irresponsabilidade, coloquem-se os nomes das pessoas, sem momento algum se ter a dignidade. O senhor Augusto Liberato, não conheço ele, mas disse aqui, se tudo que eu escuto dele eu falasse aqui, era uma barbaridade e eu não acredito nada do que falam dele. Mas o mínimo que se pode fazer é se pegar um telefone para avisar a pessoa, para dizer o seguinte, olha aqui, vice-prefeito, o senhor vai ser citado
que a sua família está em risco. Olha aqui o seu José Luiz da Pena, a sua família está em risco. Olha aqui, senhor Marcelo Rezende, o senhor está em risco. Não, comece uma responsabilidade num canal que é de utilidade pública. Tudo em busca de audiência, um sensacionalismo barato. Se uma hora bota a mulher de bunda de fora para se conseguir audiência, outra hora fica um monte de gente siliconada se rebolando, e não mistura profissionais com anos de profissão que merecem respeito, autoridades desse país, e fica, o que é mais grave, um governador de estado trancado no seu gabinete tratando de reforma tributária, quando esses homens, sejam do PCC ou não, vão lá e maculam a autoridade dele, maculam, é a majestade do cargo. O seu Geraldo Alckmin morrerá médico, mas nesse momento ele tem a majestade do cargo, ele é um governador do estado. E a partir daí, ele tem que vir a público falar. Não precisa ser aqui não, pode ser em qualquer programa, mas ele tem que dizer o seguinte: o Estado é soberano, o Estado está organizado, o PCC não mandará aqui, mas não. Então, eu agradeço o senhor, vice-prefeito, e lhe dizer o seguinte, que eu concordo plenamente com o senhor. É um absurdo se usar um canal de televisão em busca de uma audiência rasteira, ao resto do chão, que não se constrói um país afim. Exatamente. Não é assim que se constrói. Podemos discordar, já disse aqui, o vice-prefeito, um homem que lutou sempre pelos direitos humanos, tem coisas que eu discordo dele. Perfeito. Mas acontece uma coisa, isso é uma coisa de construção, é da divergência que se sai uma opinião. Não é se fazendo sensacionalismo barato, essa vagabundagem, me perdoe o termo, de se usar o nome das pessoas, de se usar uma coisa que eu já mostrei aqui e vou mostrar de novo, armado. O revólver não está com a história, a coisa raspada, eu vou ter a confirmação. Se eu acho. Em 1996, a colunista da Folha de São Paulo, Bárbara Gância, descobriu a farsa. Uma amiga da jornalista foi contratada para participar do quadro e comentou com a colega. Bárbara denunciou o caso em sua coluna semanal. Foi há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer alguém que estava lá naquele táxi, liguei para minha amiga e falei: o que você estava fazendo naquele táxi do Gugu, como é que é e tal? Vai, eu quero ser atriz, ganhei um cachê de R$200 e fui lá. Bárbara Gância já passou pelos principais veículos de comunicação. Em 1984, já assinava uma coluna na Folha Ilustrada. Premiada, a colunista sempre chamou a atenção por ser uma pessoa sem meias palavras. Na sexta-feira passada, a jornalista mostrou em sua coluna o esquema montado na reportagem onde apareciam os supostos integrantes do PCC. Você já percebeu matérias jornalísticas armadas? Você bateu no olho e falou: não, isso daí são atores. Por incrível que pareça, sim. Quando eu vejo uma coisa que é armada, eu bato o olho e já sei que é. Olhe, não olhe exatamente para a câmera. Ao contrário, é como se olhasse para uma dália, uma espécie de roteiro escrito em uma cartolina com perguntas pré-produzidas. Perceba o reflexo no óculos do repórter. Parece ser uma cartolina. Outro sinal de que a entrevista pode ter sido toda roteirizada está no reflexo dos óculos de Alfa, que se diz integrante do PCC. No canto esquerdo da tela, embaixo da luz utilizada para fazer a gravação, aparece uma pessoa que pode estar segurando a dália usada na entrevista. Isso do óculos está em laboratório para ver melhor. Foi aqui um trabalho de observação do Gustavo Gonçalves, eu olhei também, foi para a arte, puxou um pouco, porque a confirmação não só do roteiro, né, cada vez vem se confirmando mais. E hoje, essa testemunha foi lá e disse: não, tinha um roteiro, me entregaram um roteiro prontinho para eu ler. Pois bem, além disso, só para a gente lembrar, tem a informação da jornalista que confirmou-se agora de que Augusto Liberato teria visto a fita, e a informação é outra, hein? Isso vai crescendo. Porque primeiro, vamos recordar, o que o apresentador disse é que foi gravado no sábado à noite primeiro. Depois ele corrigiu dizendo: não, você tem razão, foi gravado no sábado à tarde. Ok.
já tira. Mas tem uma questão, ele disse, eu não vi, eu vi no ar. Aí, hoje a testemunha vai no DEI, que como disse, eu não ganhei nada, eu estou perdendo, ainda fui ameaçado de morte. E ontem também a jornalista que reiterou hoje, disse não, ele viu sim. Vou te dizer uma coisa, eu volto a reafirmar, o Gugu viu sim a matéria, a reportagem falsa, essa reportagem que o DEI está dizendo que foi uma armação, foi vista pelo Gugu, sim senhor. Ele disse que o pai estava doente, a mãe estava doente, tudo uma coincidência, né? E que alguém, que é o novo diretor, que é o Maurício Nunes, que ele teria armado isso tudo à revelia do Gugu. Imagina, o cara é novo, foi trabalhar para o Gugu há pouquíssimo tempo. Daí o cara inventa de botar uma matéria inventada, bombástica, desse tipo, quando o outro está com a mãe e o pai doente, o chefe dele com a mãe e o pai doente no hospital. Você acha que isso é possível, Marcelo? Não é, né? Quer dizer, é um negócio que o Maurício Nunes, inclusive, Marcelo, ele tentou fazer o Gugu falar, olha, Gugu, tá muito forte isso daqui, a gente não pode botar isso no ar, vamos cortar, vamos... E disse que o Gugu falou, não, eu quero na íntegra, quero isso na íntegra. Eu volto a reafirmar, alguns anos atrás, já tinha desvendado o Gugu, por acaso, com o negócio das pegadinhas dele. Eu tinha publicado, a revista Veja agora, esse domingo, falou que foram eles que desvendaram que era falsa a tal do negócio do táxi do Gugu, só que não foi a Veja não, foi há muitos anos atrás. Eu tive a oportunidade de conhecer alguém que estava lá naquele táxi, liguei para minha amiga e falei, o que você estava fazendo naquele táxi do Gugu, como é que é e tal? Ela falou, eu quero ser atriz, ganhei um cachê de R$200 e fui lá. Quer dizer, quem é responsabilizado é quem assinou e quem é o chefe de quem assinou. Quer dizer, não tem dúvida, o seu Gugu tem que ser responsabilizado, não tem choro nem vela, Marcelo Rezende. O deputado estadual e delegado de polícia, Romeu Tuma Júnior, essa reportagem, põe no ar. A assessoria de imprensa do SBT não vai se pronunciar sobre o fato do programa Domingo Legal não ter ido ao ar no último domingo, dia 21 de setembro. Aliás, uma tarde bastante movimentada aqui nos estúdios do SBT. Como não sabiam se o Superior Tribunal Federal iria ou não liberar a apresentação do programa, várias caravanas e artistas convidados ficaram várias horas aí dentro da emissora sem saber o que fazer. Mais que depressa, sem ter outra saída, a produção do programa Domingo Legal gravou alguns quadros com esses convidados. Esses quadros, se forem ao ar, devem ser exibidos em 15 dias. Augusto Liberato vai ser ouvido pela polícia na próxima quinta-feira. A justiça quer saber qual foi a participação do apresentador na farsa. Eu quero dizer o seguinte, ele errou, em alguns momentos do depoimento dele, ele não disse exatamente a verdade. Começou pela questão do sábado, coisas que ele disse que depois teve que se desdizer. Exatamente isso. Põe no ar. A primeira mentira de Gugu foi um sinal evidente de que ele não se responsabilizaria pela farsa exibida no Domingo Legal. Durante a entrevista com Hebe Camargo, ele afirmou categoricamente que não assistiu a reportagem exibida no programa. Ela foi para edição no departamento técnico. Você não viu? Eu não vi a matéria. Mas você sabia que o nome deles... Não sabia. Não sabia? Você ficou sabendo na hora? Eu fiquei sabendo? Não, fiquei sabendo assistindo a matéria. Barney, o homem contratado para executar a farsa, desmentiu o comunicador. Ele sabe dessas coisas, ele sabe tudo o que acontece lá dentro, você entendeu? Além de Barney, a jornalista Bárbara Gância também apontou a mentira de Gugu. Ele assiste todas as matérias que vão ao ar antes, e nesse caso específico, aparentemente pelo que me informaram, ele assistiu e os diretores lá, o novo diretor do programa dele falou, mas será? Vamos pôr na íntegra? Ele falou, eu banco, vamos pôr na íntegra. Na mesma entrevista concedida a Hebe Camargo, outra mentira diz respeito ao horário em que a entrevista foi gravada. Eu estava no palco quando chegou a matéria? Não, a matéria foi feita sábado à noite. Mas na janela do carro onde foi feita a armação, é possível ver a claridade. Portanto, a entrevista foi gravada durante o dia.
Já no programa Repórter Cidadão, Gugu admitiu o erro e voltou atrás. Está nos autos da polícia. A matéria foi gravada sábado, 5 horas da tarde. Gugu também afirmou não conhecer Hamilton Tadeu dos Santos, o Barney. Eu não o reconheço. Eu, confesso a você, nunca vi este homem na minha frente. Mas na polícia, Barney desmentiu Gugu e disse já ter feito vários trabalhos para o programa Domingo Legal. Quando perguntado sobre quem autorizou a exibição da reportagem, Gugu pôs a culpa no repórter Wagner Maffezoli. Foi o próprio Wagner que autorizou a reportagem ir ao ar, porque naquela semana, se você não sabe, na quarta-feira, o nosso diretor pediu demissão. Mas em seguida, outra contradição. Desta vez, Gugu põe a culpa no editor. Neste dia do comando geral, estava lá um dos nossos editores. Quero dizer o seguinte. Chegou a hora, e eu vou dar um conselho. Conselho se fosse bom de que a gente não dava vendia. Mas chegou a hora de Augusto Liberato gravar. Ele não precisa falar mais aqui ao vivo, mas falar exatamente tudo. Porque já existem várias testemunhas contra ele. A começar pelo produtor Rogério Casagrande, que disse que foi tudo armado. Os participantes da pegadinha, e nesse instante, o último alfa, que é Wagner Faustino, está no DEIC. Eu quero dizer o seguinte, todos estão dizendo que ele sabia. A jornalista diz que ele sabia. Eu pergunto a você, será que não chegou a hora, até para se reabilitar com seu próprio público, não é comigo não, de o Gugu olhar e dizer, olha, naquele dia eu vi a fita no domingo de manhã, foi isso que aconteceu. Eu sabia que a matéria existia, porque eu estou sob pressão, e a partir daí eu errei até na hora que eu pedi desculpas. Talvez, se nós recuperássemos este momento pelas palavras do Augusto Liberato, nós já teríamos minimizado essa questão em muito. É um erro insistir nisso. A polícia tem provas contundentes. Havia um script. Vocês vão me dizer que quem escreveu esse script foi o tal de Barney? Brincou comigo quem pensa assim. É óbvio que não foi ele, né? Ele foi ouvido pela polícia, né? E uma outra coisa que eu não consigo admitir, foi o que eu vi na sexta-feira. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, quer ver? Me dá a imagem. A Polícia Militar do Estado de São Paulo dando cobertura, os repórteres estavam fazendo o papel deles, trabalhando normalmente, sem nenhum problema, tanto o pessoal da Bandeirantes quanto da Record agora. 5 viaturas de polícia. 5 viaturas de polícia. Essas 5 viaturas de polícia tinham mais ou menos 15 homens dando cobertura para esse Barney. O que é isso? E ele dizer, a arma que foi usada era minha. Eu não sei nem se legalmente poderiam dar-lhe voz de prisão ali. Mas eu quero dizer uma coisa. Tem coisas que às vezes não são legais, mas são legítimas. A população brasileira não tem segurança. As ruas não têm policiais militares. Ficamos quase que num abandono. Para a Marginal, com 5 viaturas de polícia, da Polícia Militar, não era possível que o secretário de Segurança Pública, que é um promotor de justiça, não fosse avisado para ele, que eu tenho certeza que ele faria isso, mandar parar com aquilo de uma vez por todas, que pelo menos saísse a polícia. E aí as emissoras trabalhariam. Eu vou... Pera um pouquinho, pessoal. Pera aí. O que você vai dizer à delegacia? Conversa com a gente. Pera, porque eu falo com o Marcelo Rezende. Preciso falar com ele mesmo. Conversa com a gente aqui. Ele disse que vai falar com o Marcelo Rezende
Não. Gugu sabia, Barney? Peraí. Deixa eu falar primeiro com a autoridade. Peraí. Ele sabia que tá entrando. Espera um pouquinho. Aqui fizeram isolamento e agora sim, da cena. No depoimento dado aos policiais, Hamilton Tadeu dos Santos, o Barney, confirmou que era dele o revólver usado na armação exibida pelo programa Domingo Legal. Barney foi apontado pela polícia como a pessoa que intermediou a entrevista com os falsos integrantes do PCC, mas ele negou que tivesse participado da gravação. O depoimento de Barney durou 4 horas e, na saída, mais confusão. Não, o delegado pediu para manter sigilo, tá bom? Barney, conta pra gente o depoimento. Perdão. Como que foi o depoimento? Como foi o depoimento? Não, foi tranquilo. Você contou aqui pra gente? Foi tranquilo. Olha, o que eu posso dizer pra você é o seguinte, toda a verdade foi dita lá já com o delegado, tá bom? Barney afirmou também que o apresentador Augusto Liberato sabia de toda a armação. Ele sabe dessas coisas, ele sabe tudo o que acontece lá dentro, você entendeu? Ele sabia que foi tudo uma armação. Segundo o produtor Rogério. E sua arma ainda tá no SBT, Barney? Vocês conversaram sobre a matéria? Barney, também acompanhou todo o depoimento. Ó, pessoal, isso aí já foi esclarecido aí, o delegado vai falar com vocês, tá bom? Ó, meu cara quebrado. Ô, Barney, ele disse alguma coisa sobre qual é o procedimento agora? Olha, eu não sei, o procedimento agora eu não sei, isso cabe à polícia vai dizer que fala com vocês. onde tá a arma, Barney? Você vai ser preso, vai ter algum problema? Não, pra mim não matei ninguém, não fiz nada de errado. O que os delegados falaram pra você? Eles pediram pra manter silêncio. Eles pediram pra manter o silêncio aí, que pra não atrapalhar as investigações, tá bom? Mas não existe prisão preventiva pra você, olha, eu né? não posso dizer mais nada, que o delegado pediu silêncio aí, tá ok? Eu não posso atrapalhar. Pra você, existe? Claro que não, eu não fiz nada de errado, não matei ninguém. Você foi procurado pelo Gugu, Barney? Oi? Você foi procurado pelo Não, negativo. Para a polícia, o depoimento de Barney esclareceu toda a farsa do programa Domingo Legal. O apresentador... Dá para tirar o áudio aí de baixo, por favor? Muito obrigado pela gentileza. Eu considero o Wagner um dos melhores homens da minha equipe nesses 8 anos. Será que o Wagner foi enganado? O Wagner disse para mim até hoje, nós conversamos por telefone hoje de manhã, o Wagner disse para mim, Gugu, os dois mascarados são da facção criminosa PCC. Eu sou obrigado a acreditar em quem, Marcelo? No meu profissional. E acredito nele até que se prove o contrário. Eu lhe pergunto o seguinte, quem autorizou a reportagem ir ao ar? Tem que ter alguém que autorizou. Não é um repórter, chefe de reportagem, que autoriza em lugar nenhum. Quem autorizou? No nosso caso, foi o próprio Wagner que autorizou a reportagem ir ao ar, porque naquela semana, se você não sabe, na quarta-feira, o nosso diretor pediu demissão. Nós ficamos sem diretor. Maurício Nunes estava como co-diretor naquele dia. Maurício teve conhecimento da matéria e a matéria foi editada durante o programa. Então, todos que estavam ali, quer dizer, eu não assisti a matéria, o Wagner, eu vou lhe revelar um detalhe importantíssimo. O Wagner fez a matéria, mas não a assistiu editada, porque ela foi editada entre as 7 e as 7h20 da noite. Sei. E eu lhe pergunto o seguinte, Gugu. Então o senhor está me dizendo que o Maurício Nunes, diretor interino do seu programa, assistiu à reportagem? O Maurício também fica no palco comigo. Mas assistiu à reportagem? Não sei se assistiu, Marcelo. Você não sabe? Sabe por quê? A matéria foi editada durante o programa. O Maurício fica sentado do meu lado. Quem conhece o Domingo Legal sabe que, para quem olha a plateia à direita, nós temos vários televisores acompanhando a programação da concorrência, o Ibope, enfim, aquela coisa toda. O Maurício fica do meu lado me dizendo o que devemos colocar ou não no ar, de acordo com a audiência. Se a audiência cai, vamos colocar a matéria X. Se a audiência está se mantendo, vamos colocar a matéria Y. Ele fica do meu lado e o Wagner também fica do meu lado no palco. Então o senhor está me dizendo de que uma reportagem desse teor, que coloca em risco e ameaça a vida de várias pessoas, que fundamentalmente
traz uma mensagem que causa um terror à sociedade brasileira, que diz que a polícia em São Paulo, o Estado não manda, quem manda é, teoricamente, o PCC. O senhor quer me dizer que colocou essa reportagem no ar sem que ninguém do topo, do comando do programa tivesse assistido? Nós, repito a você, Marcelo, nós estávamos sem diretor nesse dia. Estávamos como co-diretor o Maurício Nunes, que não fica lá em cima, lá no switcher, como a gente chama. O público talvez não entenda o que seja um switcher, mas é o comando geral. Nesse dia do comando geral, estava lá um dos nossos editores. Um editor foi quem autorizou, então, a colocação no ar daquela reportagem. Exatamente. Então, além do Wagner, também tem um editor que se responsabilizou pela colocação da reportagem no ar. É isso que o senhor está me dizendo? Exatamente. Eu não vi a reportagem editada, o Wagner não viu editada, entretanto, ele a fez. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor não acha uma irresponsabilidade quem lida com um veículo que é uma concessão pública e que leva uma mensagem para milhares de pessoas no seu horário, milhares de mães de família, colocar algo que só apenas ouviu falar sobre o PCC no ar, sem que o senhor tivesse visto, o seu diretor interino, Maurício Nunes, tivesse visto, sem que o próprio autor da reportagem tivesse visto. O senhor não imagina que isso é uma irresponsabilidade de um canal de televisão? Olha, eu imagino, Marcelo, que houve falha. Efetivamente houve uma falha. Essa falha, devido a inúmeros acontecimentos daquela semana, passou desapercebida. Eu encaro dessa forma. Você encara que então foi um equívoco e que por isso isso tem que ser relevado? Olha, Marcelo, você é um homem que apresenta um programa diário e que apresenta inúmeras matérias. Tenho certeza absoluta que a maior parte das matérias que vão ao ar no seu programa você também não vê. Eu quero lhe dizer o seguinte, que as matérias que são fundamentais ou que possam causar qualquer tipo de polêmica ou de intranquilidade a uma sociedade, o senhor pode ter certeza que eu vejo todas. Senão, não vai no ar. E quero dizer o seguinte, tem duas envolvendo esse caso que nos leva agora a essa conversa, e eu acabei de vetar as duas, porque eram acusações e acusações levianas, porque não carregavam provas. Quero lhe dizer que, ao contrário da sua suposição, eu realmente, as que são palpitantes ou que possam causar qualquer tipo de transtorno, eu vejo. Eu queria que o senhor me explicasse, se o senhor me permite. Não, deixa eu só fazer uma parte, Marcos. Claro, por favor. Eu acho assim, você pode realmente ver todas aquelas que são mais, digamos assim, palpitantes, importantes. Mas nestes anos todos, nos seus 33 anos de carreira, você nunca errou na sua vida? Olha, eu quero lhe dizer o seguinte, eu errei mais, seguramente, do que acertei. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu nunca errei colocando a vida das pessoas na alça de mira de criminosos. Mas é por essa... Eu posso lhe citar, se o senhor me permite. Sim. Já que o senhor me dirigiu uma pergunta, eu quero lhe dizer o seguinte, quero voltar a uma questão inicial. Essa não é uma discussão pessoal. Claro, é uma discussão entre dois profissionais. Eu sei disso. Nós somos profissionais, eu lhe respeito extremamente como homem, porque o senhor é um chefe de família, um profissional que desbravou, mas como profissional eu discuto porque me sinto capaz, profissionalmente, com quilates suficiente para discutir. Quero lhe dizer o seguinte, eu nunca na minha vida coloquei qualquer reportagem que colocasse a vida do cidadão de bem, correto, em jogo. E mais, eu nunca coloquei uma reportagem no ar, e posso lhe citar aqui um repertório delas, e o que o senhor as conhece bem, nunca que colocasse a sociedade em pânico, né? E eu quero lhe fazer uma ponderação, se o senhor também me permite. O senhor acabou de me dizer ainda há pouco que há uma alternância
de matérias, porque existem muitos monitores, o senhor fica olhando a audiência e nesse momento vai trocando conforme a audiência cai e a audiência sobe. Naquela reportagem, o senhor também olhou a audiência? Não, absolutamente, porque a reportagem, ela tinha apenas 10 minutos. E teve início, meio e fim. E já estávamos no finalzinho do nosso programa. A audiência nesse dia, Marcelo, você que é homem de televisão e que eu sei que acompanha minuto a minuto aí ao seu lado direito a audiência, você sabe muito bem que num dia de futebol Brasil-Colômbia, ninguém assiste outra coisa no seu futebol. Você acha que nesse dia eu estava preocupado com a audiência, Marcelo? Sinceramente. Se eu acho que o senhor está preocupado com a audiência? Num dia de futebol Brasil-Colômbia. No momento que o senhor colocou a reportagem no ar, Brasil e Colômbia jogavam? Estavam terminando o seu jogo. Terminando. Foi exatamente naquele instante que entrou a reportagem, estou certo? Está certo, certíssimo. E exatamente nesses 10 últimos minutos estávamos encerrando o nosso programa para passar para o Silvio Santos. Nossa média daquele dia, veja, você é repito, um homem de televisão, sabe muito bem que o que vale não é o pico do programa, e sim a média do programa. Nós temos 5 horas de programa, nós estávamos nas 4 horas e 50 minutos, faltando 10 minutos para acabar o programa aquele dia. Nós já estávamos perdidos, digamos assim. Então, não havia essa preocupação da audiência, Marcelo. Não havia? Não, claro que não. Quer dizer, o que eu lhe pergunto é se naquele momento em que termina o jogo do Brasil, tem um pequeno espaço de tempo e chama-se então a reportagem do PCC, ameaçando a vida do vice-prefeito Hélio Bicudo, do padre Marcelo Rossi, a minha, do José Luiz da Atena, do Milton Neves, do Roberto Godoy, foi apenas uma coincidência, uma continuidade do programa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pois não. Eu não sabia que vocês estavam sendo citados. Quero lhe dizer que, além de meus colegas, você, o da Atena, o Godoy, Milton Neves, além de meus colegas, eu tenho ali, não conheço o Dr. Bicudo, mas tenho ali 2 grandes amigos, Padre Marcelo Rossi e o governador Geraldo Alckmin. 2 grandes amigos. Eu jamais pensaria em colocar em risco não só a vida dos meus colegas, como desses 2 grandes amigos. Eu queria lhe fazer uma pergunta, se o senhor me permite, eu vou sair um pouco da ordem cronológica. Pois não. Porque eu vou voltar ao tema, mas o que eu queria lhe perguntar uma coisa que causou muito espanto para mim, no último domingo no seu programa, não foi o seu silêncio, porque esse era previsível para mim. O que me causou um espanto, mas um espanto muito grande, foi o senhor terminar o seu programa com uma música chamada Tô Nem Aí. Lamentável isso. Foi uma coincidência ou foi alguém, ou por determinação sua, que tamanha coincidência? Lamentável. Você sabe que eu não me havia percebido desse detalhe. Ontem, no seu programa, quando você mostrou, eu falei, não é possível. Dá até a impressão, eu vou te falar uma coisa, dá até a impressão de uma conspiração. Eu nem imaginava, essa é uma música que está, hoje eu peguei aqui a Parada do Sucesso, está em 3º ou 4º lugar na Parada do Sucesso, e nós usamos sempre músicas de sucesso nas voltas de comerciais. Eu nem me apercebi desse detalhe e digo a você, é realmente lamentável terem colocado uma música de fundo musical. Essa tal música de Tô Nem Aí. O senhor me perdoe, mas eu, como um antigo repórter investigativo, eu me atenho aos detalhes, e esse detalhe, tanto quanto a reportagem, me feriu muito, porque me parecia como se fosse um deboche, mas o senhor agora me disse que não foi um deboche, eu então entendo perfeitamente e volto ainda à matéria. Quando o senhor me disse ontem, o senhor disse ontem na Hebe Camargo, que a reportagem foi gravada sábado à noite, tô certo? Hoje eu li no Globo, o rapaz do Globo, o jornalista que eu não conheço, disse que a reportagem foi gravada dia 5. Eu fui no calendário e vi que dia 5 era sexta-feira. Eu liguei para o Erli, o câmera, que prestou depoimento ontem na polícia,
e perguntei, Henri, você quer me dizer, por favor, sinceramente, que dia foi gravada essa matéria? Ele falou, Gugu, está nos autos da polícia. A matéria foi gravada sábado, 5 horas da tarde. Ah, então não foi mais à noite como o senhor disse ontem. Era a informação que eu tinha, Marcelo. Ah, então tá, porque eu queria dizer o seguinte, quando o senhor disse ontem no programa da Hebe Camargo, que a matéria foi gravada sábado à noite, a matéria não foi gravada sábado à noite. Eu já tinha visto que não tinha sido, imediatamente eu fui para um laboratório de perícia, ou melhor, liguei para um perito, para que ele me confirmasse a informação que eu tinha, que a matéria foi gravada à luz do dia. Então aquilo que o senhor disse ontem na Hebe, que foi sábado à noite, agora o senhor retira, tá certo? Perfeito, perfeito. Ok, perfeito. Eu lhe pergunto o seguinte, um dos rapazes apontados, eu vou te retirar a palavra rapazes, um dos homens apontados como o autor de toda a arrumação da reportagem, atende pelo apelido de Barney. A polícia o procura, a polícia o investiga e existem 50 homens atrás dele. Eu pergunto ao senhor o seguinte, esse senhor Barney, e eu peço que o senhor, por favor, pondere comigo, que eu devo ter algumas outras informações para que a gente não tenha nenhum problema. O senhor me diria que esse Barney já fez pegadinhas para o seu programa? Ô Marcelo, sinceramente, eu hoje, inclusive no programa da Leonor, pedi para que focalizasse bem de perto uma foto de jornal, está meio desfocada, inclusive, para ver se eu reconheceria este rapaz como atuante em pegadinhas. Eu não o reconheço. Eu nunca vi este rapaz. Pedi a Leonor, inclusive, porque, segundo me falaram hoje, este Barney teria participado de pegadinhas do programa Sérgio Malandro e também do programa João Kleber. Eu acho que no seu arquivo aí, você deve ter uma imagem melhor para que nós possamos visualizar a figura, porque está um close, muito close, né? E está bem desfocado o rosto dele. Talvez a gente possa visualizar melhor, e eu vou procurar também nos arquivos da SBT. Vou procurar esse nome, vou procurar essa imagem, porque da forma como foi apresentado no jornal, eu confesso a você, nunca vi este homem na minha frente. E o senhor também nunca ouviu falar nele na produção do seu programa? Não, absolutamente posso lhe garantir que na minha produção ele nunca trabalhou. Eu quero lhe fazer uma pergunta, se o senhor me permite. Ele já trabalhou também em algum momento como segurança ligado? O Major Telhada trabalhou com o senhor como segurança, tá certo? O Major Telhada trabalha comigo. Ah, ele trabalha? Trabalha. É o seu segurança? Ele é o chefe da minha segurança. Você sabe muito bem que o pessoal da Polícia Militar complementa o seu salário com bicos. Isso, às vistas da lei, parece que é proibido, não é? Mas você sabe que é comum que homens da Polícia Militar tenham outro trabalho para complementar o seu salário baixo, porque o policial militar ganha muito pouco hoje em dia. O Major Telhada continua trabalhando para mim e eu perguntei a ele, Major, este homem trabalhou como segurança? O Major disse, não trabalhou e também nunca foi policial. E também o Major não o conhece? O Major conhece. Ah, o Major, chefe da sua segurança, conhece o Barney? Conhece. O senhor sabe me dizer como? Que é óbvio que sou curioso do jeito que é. O senhor perguntou como ele conhece? Não. Eu não perguntei a ele como ele conhece. Não perguntou? Não. Se ele conhece. Agora, você conhece esse Barney? Conheço. Tá. Ah, e ficou só no conheço. O senhor não se preocupou em perguntar como, não é isso? Posso até, atendendo a sua solicitação, seu pedido, posso até perguntar. Perdão, não escutei. Atendendo ao seu pedido, se você assim o desejar, eu posso perguntar a ele. Tá ótimo. De onde é que ele conhece Barney? Ok. E deixa eu lhe perguntar, agora vamos para um campo, depois eu volto no campo da investigação. Mas eu queria ir para um campo, que é um campo agora, do aspecto do mal causado. O senhor tem noção, em algum momento, do mal que o senhor causou para todos nós? O senhor tem dimensão do que aconteceu comigo?
Marcelo, tanto eu tenho noção que eu fui ontem à televisão num programa que eu considero neutro para pedir desculpa a todos os envolvidos. Você mesmo, semana passada, sugeriu que eu estaria esperando o meu programa de domingo para falar sobre esse assunto, para dar mais audiência. Lembra-se disso? Lembro perfeitamente. Muito bem. Eu justamente não o fiz domingo para que você não voltasse à televisão e dissesse, está vendo? Eu falei que ele ia esperar o domingo para apresentar suas justificativas para dar mais audiência. E esperei o quê? Por que eu não falei antes? Que eu esperei o primeiro programa ao vivo do SBT, no qual eu pudesse me manifestar. Não, mas eu queria que o senhor fosse mais claro. Eu tenho agora, só para lhe informar, eu recebi um comunicado da produção do João Kleber informando que o Barney jamais gravou pegadinhas para a produção do João Kleber. A informação que o senhor tem é uma informação equivocada. O próprio João Kleber mandou um bilhete para mim informando que jamais gravou pegadinhas. Mas isso no curso da história nós vamos voltar lá. O que eu pedi ao senhor é que o senhor, por favor, me explicasse se o senhor tem a dimensão exata. Isso não ficou claro para mim. Porque assim, ontem eu vi o senhor dizendo que o senhor se achava vítima. Isso, não, eu vítima. Tem uma frase lá, eu também fui vítima. O senhor se acha vítima? Veja só. Se eu fui enganado pela minha equipe, pelo meu chefe de reportagem, eu também sou vítima. Ah, então, mas e se o senhor não foi enganado? Porque nós todos estamos... Se eu não fui enganado, Marcelo... Você foi enganado. Veja, se eu não fui enganado, se realmente eles são bandidos do PCC, vocês todos foram enganados. Ah, então, vê se eu consigo lhe entender. O senhor diz o seguinte, vê se eu entendi, porque eu vou conversando e vou entendendo. O senhor diz o seguinte, se eu não fui enganado, todos vocês foram enganados. Claro, por isso a reportagem tem validade de auá? Veja. Porque vocês afirmaram que era uma farsa. Então, eu não sei se são ou não são bandidos do PCC. Se forem, vocês falaram que não eram. Mas o que? E aí eu lhe pergunto, e por isso a fita tem validade de ao ar num programa de entretenimento, Marcelo, com uma ameaça à população? Marcelo, absolutamente. Eu concordo com você, querido. Veja, eu acho que você tem toda a razão. Olha, aceito a sua indignação, acho que você tem toda a razão. Imagino o quanto afetou. O bandido referiu-se à família do Datena, em momento nenhum referiu-se à sua família ou à família de qualquer outro dos envolvidos, mas eu repudio profundamente a veiculação desta matéria. Perfeito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Foi a primeira vez, o senhor disse ontem, no programa da Hebe Camargo, o senhor disse ontem que foi uma semana conturbada, sua mãe ficou doente, seu pai doente, quando seu pai entra no hospital, a sua mãe também cai num leito, né? Isso realmente é um peso muito grande e eu espero, como o senhor já disse ontem, graças a Deus que eles estão bem, porque não há nada na vida mais importante para mim do que pai, mãe e filhos, né? Mas os filhos só existem porque existem pai e mãe. Então eu reconheço tudo isso. Eu quero lhe perguntar o seguinte, foi a primeira vez que o senhor não vê uma reportagem desse cunho ou nós já corremos o risco de ter tido outro erro no Domingo Legal e que graças a Deus não causou? Não me lembro, Marcelo, de ter tido qualquer outra matéria desse gênero. A única coisa que eu me lembro, quando nós cobrimos a rebelião do Carandiru, mas foi uma matéria ao vivo, coisa que todos nós estamos sujeitos a sofrer, não é? Imagens fortes. Outro dia mesmo, alguns programas, eu não sei se o seu exibiu,
um homem tentando se suicidar ou se suicidou no ar, dando um tiro na cabeça. E eu fiquei pensando, quando você questionou, Gugu, será que pensou na família dos envolvidos? Também fiquei pensando, puxa vida, nós temos, todos nós, eu, você, o Datena, Godoy, enfim, todos nós temos que repensar, porque será que alguém pensou na família daquele homem que estava se suicidando naquele momento? Todos nós, Marcelo, eu acho que temos que repensar um pouco essa nossa grande responsabilidade de falarmos e de termos o programa ao vivo. Porque você tem razão. Nesses momentos em que a televisão está sendo... em que nós estamos levando as coisas ao ar, ao vivo, tudo pode acontecer, como o caso do suicídio. Mas quando nós estamos fazendo a diferença, se você me permite uma observação, entre o que você falou, que é um programa ao vivo, e aquela reportagem, que ela estava gravada, foi gravada com antecedência, ela foi gravada... Mas você me perguntou outra coisa. 10 minutos de reportagem... Você me perguntou outra coisa. Perdão? Você me perguntou outra coisa. Não, eu sei, eu só estou... Agora é porque eu estou conduzindo para outro caminho. Tá. O caminho... Mas você não acha que nós devemos repensar, como disse ontem muito bem o Datena, devemos repensar a nossa responsabilidade, porque a televisão é um veículo muito forte. O Datena ontem mesmo me disse no ar, muitas vezes eu também não vejo todas as matérias que vão ao ar. Eu acho sim, nós temos grande responsabilidade. Eu quero dizer o seguinte, eu não vou cuspir para o alto, tá certo? Porque esse é um mau sinal. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, a diferença entre nós repensarmos as nossas responsabilidades, a diferença está é que eu faço um programa jornalístico. A diferença é que o senhor faz um programa de entretenimento ocasionalmente com o jornalismo. Não é ocasionalmente. O senhor quer, eu posso parar para escutar, por favor, fica à vontade. Não é ocasionalmente, não. Todos os domingos nós temos uma entrada com a Silvana Killing e com o comandante Hamilton. Num helicóptero. Num helicóptero, exatamente. Digamos a 3 mil metros da notícia, não é? Veja, com matérias pré-gravadas. Com matérias pré-gravadas. Claro. O que eu quero dizer é o seguinte, em decorrência disso tudo, o que o senhor espera mudar na postura do seu programa? Olha, eu vou seguir um conselho que até é da minha irmã. Veja tudo e não confie em ninguém. É triste dizer isto, mas eu estou já aplicando isto no meu programa. Veja, eu não vi as músicas domingo e, no entanto, você levantou aquela música da cantora Luca. Não, no final a música Tô Nem Aí, e o senhor com uma alegria monstro no rosto, como se nada tivesse acontecendo. E tinha acontecido uma tragédia na nossa vida, né? O que me causou indignação, se o senhor me permite um instantinho... Mas você não deixa eu terminar o raciocínio, Não, por favor, então, fica à vontade. Deixa eu terminar o raciocínio. Depois então fica, porque é só para explicar, foi na verdade um data vênia, não é? O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu olho o senhor tem uma qualidade que me impressiona, né? O seu sorriso é cativante, não é? O seu jeitinho de conduzir o programa é cativante. Eu vi domingo de fio a pavio e é cativante. Só que quando o senhor se torna muito cativante e a minha vida e a dos meus companheiros estão em risco e termina com tô nem aí, aí realmente eu lhe explico o seguinte, tá certo. É o que eu disse no início do programa. Ontem o senhor também estava cativante. O problema é que as lágrimas que rolam dos olhos nem sempre rolam do coração. E nem sempre o que a gente diz com a boca
sai do nosso coração e às vezes sai do nosso cérebro. Eu não sei até que ponto, se o senhor é capaz de me dizer, e eu tenho certeza que o senhor não veio aqui para fugir da verdade, e nem isso aqui, eu já disse aqui no início, eu não vou lhe pegar no colo, né? Até porque não tenho por que fazê-lo, não é verdade? Eu acho que o nosso respeito, o respeito que o senhor tem por mim e que eu tenho por o senhor, é exatamente baseado num princípio que eu espero que esteja nessa reportagem, que é a verdade. É ela que vai permear toda a nossa linha de raciocínio. E eu acredito muito na polícia e na justiça. Pois é, então o que eu quero lhe dizer antes de nós chegarmos na polícia e na justiça, né, e o senhor infelizmente corre um risco muito grande porque prepara um artigo complicado do Código Penal que pode atingi-lo, eu vou adiantar aqui já para o senhor, o que eu quero dizer é o seguinte, é que ontem, por exemplo, qualquer pessoa ficava cativada, eu também fiquei com o seu choro cativado. O problema é que, como agora, eu queria estar olhando no seu olho, porque a alma transborda pelo olho, porque é a janela da alma. Então, quando eu ouvi, Gugu, domingo, um negócio tocando, o senhor dizendo, termina o domingo legal, um riso de orelha a orelha, como se nada tivesse ocorrido na vida de pessoas que o senhor chama de companheiros de profissão, colegas, foi o termo que o senhor usou, de profissão. Nesse momento, toca uma música, Tô Nem Aí. Eu já lhe disse, repito, e vou repetir pela terceira vez. É bom. Já lhe disse que esta música foi uma infelicidade e que, diante dos acontecimentos, até isto eu vou começar a relacionar em meu programa. Relacionar, não é verdade? Claro, com certeza. Me diga o seguinte, nesses seus dias de reclusão, né, de silêncio, eu imagino que o senhor devia estar acompanhando tudo, porque o senhor, na verdade, não chegou onde chegou porque o senhor não tenha um olhar de águia, não é? O senhor tem olhar de águia e voo de águia, não é? Então, nesses dias todos, se o senhor tivesse que me tirar uma lição humana do que o senhor viveu, não é uma lição profissional, não. Vou cuidar, vou não cuidar. Eu quero saber, não é se condoer de mim porque eu faço a minha correria. O senhor viu aí o quanto de prova eu arrumei, né? Eu disse, eu sou um repórter investigativo. Eu estou aqui como apresentador, mas mexeu numa bomba meia complicada porque até reexercitei um pouco a minha vida. Qual é a lição humana que o senhor tirou, mas para o senhor mesmo? Não é aquela lição que eu vou transmitir para os outros, é a sua interior. A dor que o senhor sentiu e do que o senhor tirou daí? Marcelo, eu também já disse e vou repetir. A dor que vocês sentiram, a repercussão negativa que vocês tiveram, eu também tive junto à minha família. E posso lhe dizer que nada é mais importante do que a nossa família. E quando qualquer atitude nossa, em nosso trabalho ou fora de nosso trabalho, afeta a nossa família, nada vale. Nada vale, não é verdade? É verdade. É verdade, Marcelo. E eu lhe pergunto o seguinte. Ontem o senhor Naeb Camargo trouxe uma questão. A questão dos seus pais. Eu vou agora deixar no campo que o senhor manobra melhor, que é o campo sentimental. Né? No campo sentimental o senhor manobra muito bem. Não é à toa que o senhor faz o programa que o senhor faz, né? Ontem, eu vou lhe dizer com toda a pureza da alma. Se a Hebe chorou, se eu estou do lado, eu lhe pego no colo. A única questão é que eu sou o ferido. E eu lhe digo o seguinte, a minha dor não invalida o respeito que eu tenho pelo senhor. A minha dor não invalida, né, todo aquele Gugu que eu via pela televisão. Mas a minha dor me faz pensar por que o senhor, ao ver os nossos... E ontem o senhor não respondeu na Hebe isso. Por que o senhor, ao ver os nossos nomes citados, o senhor não teve o respeito, a consideração
profissionais e o respeito humano de nos telefonar. Porque o senhor deve ter ligado para o padre Marcelo Rossi. Não me diga que não ligou. O senhor não ligou para o padre? Não liguei. Não ligou. Não. Então, mais grave ainda, por que o senhor não ligou nem para o seu amigo e nem para aqueles que o senhor chama de colegas? Então, o senhor não pegou um telefone, como hoje, mandou a sua assessora, que eu não tenho direito de dizer o nome dela? Por que o senhor não ligou para dizer, Marcelo, eu não te conheço, me desculpe, eu nem sabia que aquilo ia ao ar, não. Ficou aquilo logo depois do programa. Você, atenção, hein? Você cortou o final da minha frase. No dia em que foi exibida a matéria, você cortou a minha frase. Eu sei a frase, quer que eu lhe diga? Eu estou solidário com meus companheiros. Ok, eu também estou solidário com as pessoas que morreram em Bagdá. O problema é que entre eu estar solidário com as pessoas que estão em Bagdá e estar lá conversando com elas, tem uma diferença. Eu estou solidário, que ninguém tem culpa das besteiras que o Bush fez, do que caiu na Torre Gêmea, mas nem por isso eu fui lá. Uma coisa é a gente estar aqui solidário na televisão, né? A gente que desfruta do espaço. A outra é ter o companheirismo e o sentimento humano de dizer, Marcelo, eu vou investigar o que é. Datena, já que o Datena parece que também é seu amigo, eu vou investigar. Padre Marcelo Rossi, por que o senhor não fez isso? Era um gesto tão digno, tão humano, Marcelo, tão carinhoso, com pessoas que lhe admiram. Marcelo, você pode não acreditar. Eu acredito, mas vai falar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Uhum. Eu imaginei, eu, por exemplo, gostaria, se eu estivesse sendo ameaçado por quem quer que seja, eu gostaria de ser avisado. Eu, no meu íntimo, quando acabou a matéria, eu achei absurdo aquela cena da arma, aqueles homens falando daquele jeito, dizendo que quem mandava em São Paulo eram eles, etc. e tal. Mas eu não podia imaginar que vocês, que fazem programas policiais, que recebem ameaças de morte e que dizem nas revistas o tempo todo que recebem essas ameaças de morte, nunca pude imaginar que vocês se ressentiriam tanto ao saberem mais uma vez que estavam sendo ameaçados. Quero lhe dizer, já que o senhor não sabe, eu vou lhe dar uma palavra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor anda com segurança? Não, normalmente não. Mas o senhor acabou de me dizer que tem um chefe da sua segurança, claro, o dia que eu vou trabalhar, aos domingos, eu uso um segurança. Uhum. Porque você sabe muito bem que quando a gente tem determinadas rotinas, o bandido, ele entende que deve seguir uma rotina para pegá-lo em algum lugar. Então é isso que eu quero lhe dizer, se o senhor me permite. Pois não. O senhor coloca no ar uma ameaça em rede nacional, num programa muito visto. O senhor que diz que, de repente, tem uma rotina e por isso tem uma segurança comandada por um major da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O senhor acha que nós somos o quê? Vidraça que não quebra? Não, nós não... será que o senhor... Me perdoa, o senhor falou, eu queria ponderar para que a gente saiba. Porque talvez o senhor possa ir a outros programas, eu tenha ido, e vão lhe contemplar com todos os carinhos, e eu também lhe dou o carinho necessário. Mas quero lhe dizer, o senhor colocou a minha cabeça na alça de mira, então sejamos justos. Eu quero dizer ao senhor... O senhor não poderia imaginar que este mesmo crime que lhe apavora é o mesmo que nos apavora, e mais, que todos nós temos parentes esses que não tem nada a ver com a nossa profissão, e é isso que eu digo ao senhor. Será que não seria o caso? Quantas pessoas tem na sua produção? 20, 10, 40, 50? Nas suas empresas? 50, 100? Quantos assessores o senhor tem? Será que não era humano pegar um telefone e dizer, olha, se você não viu, fique atento,
O senhor achou que nós não podíamos, não teríamos essa dimensão e esse medo? Pois se o senhor não sabe, eu quero lhe dizer o seguinte: todo valente é covarde, mas toda pessoa que tem uma dose de coragem, ela tem medo. Eu tenho medo. Eu não sou valente, o senhor não me vê na televisão e jamais verá eu de dedo em riste, dizendo daqui, faz isso, eu sou... Estou fora disso. Estou fora disso porque eu sou um jornalista. Eu sou um jornalista que preza o respeito por todos, até pelo bandido, que quando eu vou lá onde eles estão, eles me respeitam. Não passou pela sua cabeça, em momento algum de netos, a Atena tem 2 filhos, mães, mulheres, o senhor que ontem na Hebe Camargo, com tanta leveza e com um olhar compungido, e nós também ficamos, não tem a menor dúvida, quando o senhor falou do seu pai entrando com um problema de uma embolia que podia chegar ao cérebro, a sua mãe que logo depois cai e vai para um outro apartamento do mesmo hospital, a dor que o senhor sentiu, o senhor não imaginou que essa dor que o senhor sente é a mesma dor que nós sentimos? Imagino que sim. E só queria lhe dizer o seguinte: o senhor também tem segurança, o senhor também se protege, e quero lhe dizer que o mesmo sentimento que o senhor tem pela sua família, eu tenho pela minha. Eu só vou fazer uma observação apenas para lhe corrigir. Eu já há muito tempo ando sem segurança, muito raramente eu usei segurança na minha vida. Agora eu estou cercado por um batalhão para minha infelicidade. Não pelos seguranças, porque eu conheço todos eles, mas porque eu perdi a minha privacidade. O senhor provocou uma perda para mim que é irreparável, o meu direito de ir e vir. Eu andava sozinho, tranquilo, e todos os que me conhecem sabem que eu era a pessoa com a cabeça mais fresca, até por um motivo. O motivo esse se chama o seguinte: mesmo quando eu entrevisto os bandidos, lá fora, eles soltos, ou mesmo quando eles estão presos, eu os entrevisto, eu proíbo que alguém meu ou da minha família vá colocar no ar a família deles. Toque qualquer assunto da família, por uma coisa é que um homem faz, outra coisa é o que esse homem faz com a família do outro. O senhor ontem, qual é o amor que o senhor tem com seus pais naquela semana que o levou a se perder a essa ordem de nem ver a matéria do seu programa? Ora, Marcelo, se você é um homem tão ligado à família, você deve saber qual é o nível de amor que um bom filho tem pelo seu pai e pela sua mãe. Claro. Eu acho que você está entrando por uma seara. Está bom que você está dando uns pontos de audiência, você está com bons índices. E você... Tenho sempre, eu lamento informar o senhor, eu sempre tenho, graças a Deus, índices de audiência, e às vezes não tenho, mas como a Hebe Camargo lhe ensinou ontem, às vezes 3 pontos, 4 pontos de audiência não significam nada para um homem da sua grandeza. Ela ontem lhe deu essa lição. O senhor não gostou dessa lição ontem? Olha, eu aprendi muito ontem com ela, hein? Eu também aprendi, gostei demais. E gostei muito também de poder conversar com você neste momento. Eu também. Hugo, para nós encerrarmos. E quero dizer que vou ter que desligar, tem uma outra entrevista em outro canal. Para nós encerrarmos, eu queria que a última palavra, evidentemente, fosse sua. Quero dizer que a nossa entrevista foi firme, foi dura, mas que eu não fiquei momento algum sem resposta. E é exatamente isso que toda a sociedade espera, que quando alguém cometa alguma coisa, que não deixe de dar resposta. Eu quero que, por favor, a última palavra seja sua, o tempo que você quiser, que você, por favor, possa dizer o que o seu coração sente, e que, por favor, eu também quero agradecer mais do que nada a correção de encarar uma entrevista dura, difícil, mas que o senhor, mais do que nada, se saiu firme, bem, e respondeu a quem realmente o senhor tem que responder, que é a sociedade brasileira. Por favor, Augusto Liberato. Olha,
Olha, mais uma vez, a você, como pessoa, como ser humano, Marcelo Rezende, minhas desculpas. Quero dizer que aprendo muito com você, porque eu me formei em jornalismo pela Casper Libero, conheço o seu trabalho, o seu passado e as grandes matérias investigativas que você fez. Na verdade, eu vou te confessar algo que eu nunca tinha revelado. Meu sonho lá atrás, ao entrar na faculdade de jornalismo, era ser um repórter investigativo. Ótimo. Tenho uma admiração por você e pelo Roberto Cabrini. Muito obrigado. Já tive a oportunidade de dizer isso ao Roberto Cabrini e digo agora a você. Muito obrigado. Algumas das matérias que você fez realmente eram aquelas matérias que um dia aquele jovem, que hoje já não é mais tão jovem, sonhava um dia poder fazer. Eu aprendo, acho que todos nós, a cada dia que passa, aprendemos um pouco com os nossos erros. Eu errei, creio e quero crer que aprendi um pouco mais com este meu erro. Um grande abraço a você. Obrigado, Gugu. Uma boa tarde. E o dia que quiser algumas explicações sobre reportagem investigativa, fique à vontade, por favor. Boa tarde. Boa tarde.